Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Olá, muito bom dia! Hoje, sábado, 3 de maio de 2025, agora são 10 horas e 8 minutos. Falamos ao vivo aqui do estúdio da CBN Vale, em São José dos Campos, em mais uma edição do CBN Saúde. Agora estamos no mês de maio, mês do trabalhador, e claro, vamos começar essa série de programas falando sobre esse mês tão importante, né, do trabalho, os desafios aí do mercado de trabalho, e hoje falando sobre o universo feminino. Vamos falar, sim, sobre saúde mental e liderança feminina em meio aí a tantas revoluções e transformações tecnológicas. E quem está aqui comigo de forma presencial pela segunda vez, né, Cláudia? Cláudia Cardillo, bom dia! Bom dia, Lu. É um prazer muito grande estar aqui com você de novo. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? A Cláudia já esteve aqui conosco, né, em outra oportunidade também falando sobre saúde mental com o Sérgio Bruni, né? Exatamente. Foi muito gostoso aquele bate-papo também, né, Cláudia? Foi muito gostoso e muito esclarecedor. As pessoas falaram que ouviram, elas falaram que elas precisam disso. Programas como esse trazem exatamente isso, esclarecimento, né, para o nosso público. E a gente precisa expandir esse conhecimento. Exatamente. A Cláudia Cardillo, ela é especialista em desenvolvimento humano, de carreiras e empreendedorismo. Ela está com uma grande novidade aqui também, né? Acabou de lançar esse livro, O Novo Ser Humano. Olha só, dá para ver aí, Paulinho? Para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, O Novo Ser Humano, então aqui, que foi a idealizadora, né, Cláudia Cardillo, ela tem aqui também a curadoria, ela é curadora, né, de conteúdo e coordenadora editorial. Também tem aqui uma participação especial, né, da medicina integrativa, é isso? Da saúde integrativa? Exatamente. O livro, em primeiro lugar, você está preparada para o novo ser humano? Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição muito grande, muito forte, né? Essa era digital. E esse momento em que nós estamos vivendo, o desafio é a comunicação. O livro ele traz exatamente isso. Como é que a gente se comunica com a gente e com o mundo externo, né? Então, nós precisamos ter equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E quem somos nós nessa era digital? Então, a saúde mental, ela prioriza todo o equilíbrio do corpo, tanto na minha casa, né, o que eu vivo dentro da minha casa com os meus relacionamentos, como o que eu vivo na minha profissão. Então, eu preciso estar atenta a essa aceleração, a esse estímulo que a gente tem auditivo, visual, cognitivo, motor, né? Porque é o tempo todo a gente mexendo no telefone, no celular, uma notificação subindo e a gente precisa pausar isso, né? A gente precisa ter equilíbrio no sentido de eu tenho foco, concentração, eu preciso desenvolver minhas atividades de uma maneira em que, enquanto eu estou trabalhando ou enquanto eu estou em casa, eu deixo as notificações de lado. E é um desafio, né, Cláudia? É um desafio porque o tempo todo a gente está ali sendo abduzido ali pela tecnologia, exatamente, né? Eu coloquei um timer nas minhas redes sociais de 20 minutos. Eu faço muita pesquisa nas redes sociais. 20 minutos, você fala, nossa, não é nada. Mas no seu dia a dia, fazer pesquisa durante 20 minutos, se você não presta atenção, passa. E o tempo vai passando, vai correndo, né? E você falou um ponto importante, né? Você ainda dá um foco ali, você fala, não, eu vou ficar 20 minutos em algo que é relevante, é uma pesquisa. Agora, quantas horas, muitas vezes, a gente se perde ali na distração de algo também que não vai acrescentar em nada, né, Cláudia? Porque as mídias sociais, elas passaram a doutrinar a cabeça das pessoas, como se elas demandassem as tendências para tudo que está acontecendo. Você vê o grande problema que muitas mulheres têm de ansiedade, depressão, por causa da harmonização do rosto, né? Porque a beleza passou a ser um padrão específico. A coisa da comparação também, né? A comparação, ela traz muita ansiedade. Porque eu vejo muito pelas perguntas que os meus mentorados fazem. Se ela chegou, quando é que eu vou chegar lá? E essa ansiedade, ela vai trazendo depressão, porque a pessoa tem a impressão de que ela nunca vai chegar lá. Então, o que eu falo para os meus mentorados, para o meu público é: estude, se prepare, principalmente nesse momento em que nós estamos começando a entender melhor o que é inteligência artificial. Eu trabalho com inteligência artificial desde 2018, mas quem começou a trabalhar agora, você precisa se preparar.
porque agora é o ano da virada. Né? Então, quanto mais a gente se prepara, mais a gente entende, a gente consegue sair dessa loucura em que a gente vive, usando a inteligência artificial para nos tirar do operacional, nos colocar numa posição mais estratégica, de liderança, mais humana, para que eu possa olhar para o outro. E isso é muito importante. E para enriquecer ainda mais esse bate-papo aqui, a gente convidou uma especialista em liderança feminina, Gina Strozzi. Bom dia, doutora Gina, seja bem-vinda. Bom dia a todas, a todos que nos ouvem e que nos assistem. Um prazer estar aqui, Luciana. Nossa, que prazer enorme revê-la, Gina. Nós já nos conhecemos há tantos anos, Alegria. Né? De outros carnavais aí, né? De outras pesquisas, de outros trabalhos. Muito bom tê-la aqui conosco, Gina, para a gente poder trazer esse tema tão importante, né? Saúde feminina em meio a essa revolução tecnológica que está acontecendo no mercado de trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses desafios, né, das mulheres agora, aliado aí a essa questão da tecnologia, né? Sim, acho que mais um desafio, né, Luciana, e a todas as nossas colegas hoje, mais uma questão. Acho que o grande dilema hoje da mulher moderna, né, é conciliar os diferentes papéis. E quantos papéis? E mais agora uma ferramenta. E que a gente acredita muito que vem para nos apoiar, que vem para otimizar o nosso tempo, mas a ideia é onde está essa mulher? Né? Então, eu queria colocar alguns dados agora para a gente iniciar essa discussão. E o 18º Anuário de Segurança Pública saiu recentemente, né, publicado, e ele nos diz que a casa é o lugar mais perigoso para a mulher estar. Isso faz com que a gente reflita, né, a gente está falando sobre liderança, sobre o espaço da mulher, se a casa, que é onde a mulher sempre ficou, porque o trabalho doméstico, a economia do cuidado, né, o capital invisível, que são todas essas questões muito modernas, muito novas que a gente fala hoje, né, fez com que a mulher habitasse esse lugar, e hoje esse lugar é o mais perigoso para ela. Olha o que o anuário fala. O anuário diz que a casa é mais perigosa do que a mulher sair à noite sozinha na rua, no escuro, sozinho, quer dizer, que é um lugar extremamente hostil para adolescentes, para homens, para mulheres, para todo mundo. E a casa é mais perigoso do que este lugar. Então, de fato, a gente deve refletir sobre quais os avanços que até a tecnologia pode nos alçar, nos oferecer em termos de proteção, né, em termos de cuidado para com essa mulher, porque se os agressores da mulher estão dentro deste habitat, a gente, de fato, deve pensar em políticas, né, em ações que favoreçam essa mulher para que ela trabalhe, para que ela crie emancipação, sendo que o IBGE também nos mostra que as mães solos hoje coordenam as casas. Olha que números dramáticos, né? A mãe solo. Então, onde está o homem? Né? Onde está o pai? Né, a mãe solo coordenando essa casa. E aí a gente começa a refletir sobre o poder da emancipação financeira. A gente está no mês do trabalho, como você bem disse. Então o trabalho, ele é um arrimo, é uma sustentação para que essa mulher se emancipe, né, não só financeiramente, né, gente, mas assim, exatamente, principalmente você que está me ouvindo, né? Às vezes a gente fala que a emancipação financeira, né, ela é a principal ferramenta, e de fato é a principal ferramenta para livrar a mulher de ambientes hostis, ambientes tóxicos, onde ela não queira mais estar, seja no ambiente do trabalho, na casa, né, nas amizades. Mas a ideia é que a emancipação emocional, ela deve ocorrer antes. A emancipação, a preparação emocional, ela deve vir no a priori, quer dizer, o primeiro plano. Porque se eu tenho dinheiro, mas eu não tenho autoestima, eu não tenho fortaleza interior, eu não sei nem o que fazer com o dinheiro. Então, hoje a educação, né, e a gente deve aproveitar a tecnologia, porque a gente tem uma sorte enorme hoje, né, de plataformas, né, de conteúdos que estão disponíveis para que a gente se instrumentalize, para que essa mulher reflita sobre todas essas questões e ache, né, de alguma forma, porque o Estado tem o papel dele, o governo, as empresas têm o poder, né, de fazer muita coisa, mas ela própria se enriquecendo por dentro, se fortalecendo por dentro, para ela escolher o que de fato ela pode utilizar em favor de si mesma, em favor dos seus filhos, em favor das pessoas que ela ama.
É isso aí, aí é aquele ponto que você falou, né, Cláudia, que você sempre enfatiza para sua mentorada. Estude, né? Não deixe de estudar, porque é uma libertação mesmo, né? Esses dados que a Gina traz são realmente alarmantes, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente ainda vive muito essa questão da violência doméstica, essa questão, né, de morar ao lado do inimigo. E essa questão também, né, Gina, que você traz, está falando aí, né, das mães solos. Mas esses dias mesmo, né, a própria Rafa Brits, né, ela, ao lado do Felipe Andreoli, eles estrearam um quadro, né, e ela estava justamente trazendo um desabafo aí para a internet, contando, né, que mesmo ela tendo ali um marido, parceiro, porque eles são super parceiros, tudo, ela contou um pouco esse dilema da mulher, né, no mercado de trabalho, porque ela falou, poxa, a gente trabalha no mesmo programa, porém, eu tenho que acordar 3 horas antes para eu poder me arrumar, porque eu tenho que fazer cabelo, unha, maquiagem, então sempre tem a questão uma complexidade filhos, maior, né? os filhos, então tem a culpa, né, porque muitas vezes quem carrega essa culpa de deixar os filhos para sair para o trabalho é da mulher, né, então a gente tem mesmo aí questões muito complexas e sutis até, né, que ainda reverberam, né, ainda que exista essa parceria, a mulher ainda está nesse lugar, né. Mas você tocou num ponto muito importante aí que eu quero trazer, que é quais são as redes de apoio que você tem feito, né, para que você possa ter mais saúde mental no seu trabalho e na sua casa. Não adianta você estar no seu trabalho preocupada com o que está acontecendo em casa. Então, dentro de uma liderança colaborativa, pedir ajuda, delegar, acreditar que o outro também pode cuidar para você, né? Então, não é só ter um colaborador, mas alguém da família, de confiança, a mãe, o pai, uma irmã que possa te ajudar a estar em casa e cuidar dessa agenda, né? Porque é a agenda da criança, é a agenda da alimentação, né? De todos, né? Você precisa gerenciar a casa, o supermercado. Então, a inteligência artificial, ela ajuda muito nesse aspecto, né? E a gente também vai trazer agora, né, aqui para esse bate-papo, a Juliana Santos, que ela vai poder falar um pouquinho também sobre essa pesquisa que ela vem desenvolvendo há muitos anos, né? Ela é especialista em uso das telas digitais. Bom dia, Juliana! Bom dia para todos vocês. Grata pelo convite, Luciana. Muito bom tê-la aqui também novamente. Juliana, você também pode trazer a sua contribuição para essa conversa que está sendo muito enriquecedora? Conta para a gente aí, então. Primeiro, né, a gente trouxe essa questão de como essa inteligência artificial, toda essa evolução da tecnologia pode nos favorecer, né? Então, dentro dessas suas pesquisas e até mesmo do que a gente já trouxe aqui nesse debate, o que você tem a dizer, Juliana? Eu quero complementar a fala da Gina e da Cláudia sobre essa importância de estarmos atentos ao nosso hoje, o nosso agora, a nossa vida. Porque é a nossa presença do dia direcionada com o que queremos para o nosso futuro e realização do nosso dia, é que vai mudar o nosso padrão de comportamento na utilização das tecnologias, que elas estão aí a nosso favor, como também contra. Então, eu preciso ter uma maturidade, uma inteligência emocional bem organizada dentro de mim, para que eu possa utilizar as redes sociais da melhor maneira, seja através de entretenimento, mas com um período correto de tempo, como a Cláudia informou que ela utiliza 20 minutos, um timer. Então, a inteligência artificial dentro das plataformas, das redes sociais, ela já tem um certo controle, aplicativos que podemos utilizar, ferramentas que podemos utilizar e colocar o tempo para ficarmos dentro da rede social. Olha que magnífico, e poucas pessoas sabem disso, porque dependendo do conteúdo que eu costumo assistir, dependendo da qualidade daquilo que eu vou alimentando o meu cérebro, essas informações, essas imagens, ela muda sim, reprograma o meu comportamento, o meu pensamento e as minhas atitudes. E cada tempo que passa, infelizmente, a OMS aumenta o número de dados de pessoas com ansiedade e com depressão. E já saíram várias pesquisas confirmando que sim, que a internet, a inteligência artificiais e outros sites colaboram para esses dados. Então, se faz muito importante, não só a questão de tempo da utilização
dessas novas tecnologias, tá? Estou dizendo agora de redes sociais, mas existem outras plataformas, outros aplicativos importantes que utilizamos para trabalho, seja esse trabalho que traz recursos financeiros e outros não, mas também eu preciso me policiar. Até que ponto eu posso me relacionar com a tecnologia ao longo do dia e qual é o tempo que eu reservo diariamente para que eu possa estar comigo e com aqueles que são mais importantes para mim. Fazer essa balança desse uso tecnológico e não tecnológico, ele é a chave para que possamos ter uma vida mais equilibrada e melhor, evitando, assim, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos em nossas vidas, Lu. Muito bem. E, Cláudia, quando você fala, né, que as novas tecnologias, elas podem ser grandes aliadas aí também nessa liderança feminina, o que você traz aqui no seu livro em relação a essa questão? Eu quero até voltar um pouquinho no que a Juliana falou a respeito de quem somos nós no online e quem somos nós no offline. Muitas pessoas assumem personagens, né, no online e passam a viver esses personagens, mas a gente precisa resgatar a nossa inteligência emocional, nossa escutativa, o nosso sorriso, o nosso abraço, porque mesmo no online você pode fazer isso. O corpo fala, né, e eu tenho expressão. E eu percebo isso durante o dia, que muitas pessoas elas ficam robotizadas, né, em frente à tela. Não, a gente precisa utilizar a nossa humanidade para que a gente seja diferente. E a inteligência artificial, sim, ela pode nos ajudar no nosso dia a dia, seja com uma agenda online, seja com uma geladeira inteligente que te aponta o que você precisa comprar. Então, lembra da rede de apoio, né? E ela já conversa com a tua agenda e ela manda para você o que você precisa comprar. Você pode fazer isso num e-commerce e mandar entregar na sua casa. Então, a gente precisa se preparar antes de começar a empreender. Muita gente começa a empreender em casa e começa com aquele ensaio, né? De, será que eu vou gostar do que eu estou fazendo? Então, pesquisar a concorrência, fazer com que você esteja à frente do seu negócio, trazendo a inteligência artificial para que você possa entender o seu setor. Então, dentro do seu setor, dentro do seu segmento, dentro do seu mercado, se você conseguir dominar essas inteligências artificiais, você vai sair sempre à frente. E ela não vai te engolir. É por isso que 2025 é o ano da virada. É o ano em que você se qualifica para que você possa levar nos próximos anos tudo aquilo que você já tem de conhecimento, e aí você vai trabalhando essa inteligência emocional, porque a inteligência artificial, ela está trabalhando por você. O meu capítulo nesse livro, O Novo Ser Humano Mais Saúde Mental na Era Digital, é exatamente sobre as inteligências emocional e artificial. E o que eu posso fazer dessa integração entre as duas para que eu me beneficie desse momento e saia na frente com esse diferencial. E muito bem. Agora, Gina, eu queria ouvir de você, nesse seu acompanhamento, né, das mulheres que hoje, né, vivenciam essa questão da violência doméstica, tudo. Você acredita, já tem visto, né, uma evolução nesse sentido, né, do quanto a tecnologia vem favorecendo também esse autoconhecimento, essa forma também de se libertar um pouco mais, de ter uma liderança mesmo ali feminina? Olha, eu acho que a gente ganhou em termos de denúncia, de canal de denúncia, por conta, né, da exposição nas plataformas, e isso é muito forte, porque a gente vivia uma subnotificação de tudo isso, né? Meio que eu não tinha meio que direito de falar, não tinha nem canais, vamos dizer, né, tanto de ouvidoria quanto da gente buscar uma solução para essas questões. Eu não vou entrar aqui nas questões jurídicas, etc., porque é tudo muito complexo e a gente vive um patriarcado muito enraizado e, né, hoje a gente tem um protocolo de julgamento de gênero que é um grande avanço e que também nessa grande reforma, vamos dizer, né, que a Cláudia está colocando, que é super importante, as questões internas elas têm que acompanhar. A gente tem um movimento hoje que é uma inclusão, né, um forte aumento da inteligência artificial, e a inteligência emocional ela deve acompanhar. A Juliana colocou muito bem, né, e o processo que ela está colocando
se chama autorregulação. Autorregulação é um processo psicológico que mulheres e homens, né, devem ter muito claro acerca da prontidão, da maturidade, de como é que eles amadurecem, como é que eles crescem, né? E a gente tem hoje na mão uma inteligência artificial inteligentíssima, de ponta, de performance, que vai responder muita coisa pra gente. Isso é maravilhoso. Meu pai não tinha um Google, né, pra colocar lá, o que eu faço com uma criança revoltada dentro de casa, que bateu a porta, que fez isso e aquilo. Então, hoje a gente tem várias respostas, e esse é o grande ganho, né? A gente tem acesso à informação segura, há muito fake, há muita coisa, né, errada, mas se você tiver critérios, né, e essa curadoria, ela vem também de mulheres e homens que têm sapiência, né, que têm sabedoria, né, e lembrando, né, que assim, que a mulher, a gente está falando de saúde mental, a mulher adoece 4 vezes mais do que o homem. Ela tem uma propensão maior de 4 vezes adoecer mais do que o homem, por conta da dupla jornada, da tripla jornada, né, o trabalho dentro, o trabalho fora, com todas essas agendas, né, que vocês têm colocado, e é exatamente isso, né, que desfavorece a mulher. Os homens, as mulheres estão sendo incentivadas a trabalhar fora de casa, mas os homens não são incentivados a trabalhar dentro de casa. Isso gera carga mental, que hoje as mulheres, elas são atingidas pelo burnout. Então, no espaço de trabalho, o burnout, ele pega muito mais fácil em mulher do que em homem. É quase um vírus, né? Por quê? Porque a mulher, ela já chega sobrecarregada, ela já chega desestruturada, ela já chega, né, assim, extremamente no limite. Então, isso é muito pernicioso. Vocês sabem que eu vivi uma experiência agora no comecinho do ano passado. Eu fui como delegada para a 68ª Convenção da ONU em Nova York. Então, assim, onde a gente só trabalhou o status da mulher, quer dizer, durante 15 dias, representantes do mundo inteiro, do planeta inteiro reunidos para deliberar questões a favor de políticas, né, sobre mulheres. E foi, assim, muito marcante, sabe, Lu? Porque a gente viu o secretário-geral Guterres abrir a convenção, né, em tom fúnebre, dizendo assim, a violência, a pobreza tem cara de mulher, tem cara de menina. Então, assim, foi muito dramático a Malala passando de um lado, né, ministras, né, de mulheres de saúde passando de outros lados, e assim, e a gente tem que ouvir que hoje nós somos as representantes da pobreza, da violência, né, e da pobreza também de informação, né, de articulação. Então, devemos aproveitar todas essas informações, né, e recaptarmos dentro da gente alternativas para a gente buscar soluções para essas questões que, de fato, são bem difíceis de lidar. Impressionante, incrível esses dados que você está trazendo, Gina, e a gente vai voltar daqui a pouquinho para a gente retomar esse tema que é de extrema importância. A gente volta já já. Sábado, 3 de maio de 2025. A Advocacia Geral da União deve enviar na semana que vem à Casa Civil uma proposta de ressarcimento de aposentados e pensionistas lesados com descontos irregulares. O INSS estima que mais de 4 milhões de beneficiários tiveram descontos indevidos. 9 dias depois da revelação do escândalo, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, pediu demissão. Para o lugar dele, o presidente Lula nomeou o secretário executivo da pasta, Volney Queiroz, que também é do PDT. O estado de Minas Gerais decretou situação de emergência em saúde pública em razão do aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave. A medida, válida por 180 dias, permite a adoção imediata de ações administrativas. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Florianópolis, em Santa Catarina, também estão em situação de emergência por causa de doenças respiratórias. Morreu em São Paulo ontem, aos 11 anos, a atriz Milena Brandão. A menina estava internada desde 29 de abril, quando sentiu fortes dores de cabeça. Os médicos encontraram um tumor cerebral com 5 centímetros. Durante o período de internação, ela sofreu 12 paradas cardíacas. Milena Brandão atuou como figurante na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, e na série Sintonia, da Netflix. 4 jogos movimentam hoje a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense enfrenta o Sport, o Corinthians recebe o Internacional, o Ceará joga contra o Vitória e o Bahia pega o Botafogo. Ontem, São Paulo e Fortaleza empataram 0-0 no Morumbi e o atacante Ferreirinha perdeu um pênalti para o São Paulo. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Todos os sábados, das 11 ao meio-dia, acompanhe o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com a doutora Carolina Vantini, doutor Gustavo Vantini e seus convidados. CBN Mundo Jurídico. Ô Beto, já pedalamos muito, não tá bom? Marcha lenta, hein? Tá bom, mas bom mesmo você já sabe. A Prefeitura realizou o maior programa de recapeamento do asfalto da história. A Bioeste, que liga São José a Jacareí, já foi entregue, juntamente com a primeira ciclovia intermunicipal do Vale do Paraíba. E a Via Jaguari chegou para conectar as regiões norte ao centro. E vem mais aí. É muito trabalho na cidade das oportunidades. Que bom mesmo é viver em São José. Prefeitura de São José dos Campos. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Olá, voltamos a falar ao vivo aqui do estúdio da CBN Vale. Agora são 10 horas e 35 minutos. Bate-papo gostoso hoje, né, Cláudia? Que delícia, que sinergia, né, de mulheres aqui trazendo assuntos extremamente interessantes e que estão, no momento, extremamente atuais para que a gente possa entender melhor, se autoconhecer, se fortalecer, né? Exatamente. A gente até estava falando aqui, né, que quando você estava para lançar o livro, ainda era um tema que não estava muito ali em voga e agora você realmente conseguiu trazer, né, no ano de 2025, que é esse divisor de águas que a gente está vivendo aí, né? Foram 2 anos convidando pessoas, profissionais, que pudessem trazer as suas terapias integrativas, medicina integrativa, o seu autoconhecimento, e empresários da área da saúde que trazem aqui equipamentos e ferramentas para que a gente tenha mais saúde no offline. Né? Não só saúde mental, como saúde física, emocional e espiritual. Né? Porque nós vivemos num conjunto de situações, de fatores que influenciam o nosso dia a dia, né? Exatamente. A gente está trazendo aqui também um olhar um pouco mais assim profundo, né, sobre essa questão da inteligência artificial, dessas novas tecnologias, porque a gente sempre tinha aquela ameaça assim, puxa, a tecnologia vai substituir o humano. Pelo contrário, né? Quanto mais humano formos, melhor saberemos utilizar essas ferramentas, né, Cláudia? Até quero trazer um exemplo aqui. A gente trabalha com inteligência artificial lá na agência o tempo todo, né? Quanto melhor é a informação que você imputa para a máquina, melhor é a qualidade do resultado que ela vai te trazer. Então, a gente também, eu vejo que as pessoas também estão se comunicando melhor agora, porque o nosso grande desafio é a comunicação, seja ela verbal, escrita, como a gente expressa, né? Como é que a gente fala. A mídia social, ela encurtou muito, né? A nossa comunicação, porque ela é muito visual e muito de emojis. Mas quem souber se comunicar tanto com a máquina quanto com o ser humano, ele vai trazer esse diferencial, vai se destacar no mercado, né? Porque eu vou ter sempre à minha mão uma entrega melhor, né, para os meus resultados. E aí entra a questão do autoconhecimento, né? Porque se você não tem claro para você o que você quer, como é que você vai deixar claro ali para a máquina, né? Exatamente. Quanto mais você se autoconhece, você sabe quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E você vai investir, a pessoa vai investir nos pontos fracos, porque é aquilo que tira ela do mercado, né? Então, se o desafio é a comunicação, estude, né? Faça a redação, estude quais são as técnicas de comunicação que podem te levar a aproximar as pessoas. Se o desafio é o operacional, que é a máquina, estude o que você precisa fazer. Mas a gente vive num momento agora em que, se a gente não estudar, se não se qualificar, a gente vai ser engolido pelo mercado. E aí não tem como se reinventar depois, né? A não ser que você invente o seu avatar. Mas a gente precisa prestar atenção nesse momento para que a gente se qualifique o mais rápido possível e com o que você gosta, né? Porque não adianta você estudar alguma coisa que você não gosta, porque você não vai levar adiante. O que te motiva a levantar de manhã, o que te inspira nos outros, né? Aquilo que você vai trazer de melhor para você. Eu trabalho com o que eu amo.
E muitas vezes eu ainda me sinto assim desafiada, né, durante o dia, porque é tanta informação que eu preciso dar conta, né, das coisas que eu estou fazendo. Porque eu assumo várias coisas. Nós, mulheres, nós somos multitarefas, né, multidisciplinares, e não tem como falar que não, porque a gente assume mesmo várias coisas. Então eu preciso fazer o que eu amo, o que eu gosto. Eu preciso despertar, sim, o meu propósito e a minha missão de vida. E quando eu descubro isso, eu estou de acordo com os meus valores. Então, tanto trabalhando numa empresa, sendo uma profissional, ou à frente do meu negócio, como uma empreendedora, como uma empresária, eu vou estar ali trabalhando no meu melhor. E essa questão de descobrir o propósito é muito subjetiva, porque tem muita gente que não sabe como procurar. A gente vai resgatar lá na primeira infância aquela pergunta que os pais, os avós faziam, os amigos, né? O que é que você quer ser quando crescer? E aí olhar para tudo que você fazia, tudo que as pessoas faziam, de acordo com essa pergunta. Então, você traz a resposta e começa a olhar para todas as coisas que você gostava. O que é que você fazia? Que quando você fazia, as pessoas olhavam para você e falavam, uau, você precisa continuar fazendo isso. Essa resposta é a que está ligada ao seu propósito e à sua missão de vida. É sempre olhar para o coração. Quando a gente olha para dentro, a gente se autoconhece, a gente se fortalece e a gente sabe o que a gente realmente quer fazer para ser feliz na vida. Bom, espero que muitas mulheres que estejam ouvindo e assistindo estejam se fazendo essa pergunta agora, né? É sempre tempo de se reinventar, né? Exatamente. E Gina, nessa sua jornada aí com as mulheres, né? Você tem trabalhado isso também, essa questão, obviamente, né, do autoconhecimento, essa jornada desse resgate, né? Porque eu imagino que muitas mulheres chegam até você já perdidas de si mesmas, né? A gente chama de letramento emocional, né? Parece que a gente está começando agora. É interessante que é um movimento que ele cresce também com a inteligência artificial, porque, como eu disse, elas ssão pareadas, né? Ela é uma agenda dupla. E, Lu, para você ter uma ideia, antigamente, né, eu não tive... Eu fiz psicologia, né? Então não tive, mas em qualquer outra escola, em qualquer outra carreira que você escolhesse, você não tinha disciplina de inteligência emocional. E hoje, o meu pequeno, o meu caçula, o meu mais velho não escapou, não teve. Mas o meu caçula tem 15 anos e ele tem. Então ele tem habilidades socioemocionais na escola. É um livro, igual história, geografia, ciência, está compondo lá, né, o planejamento do currículo dele. E ele chega em casa e fala, hoje a tarefa é estudar resiliência. Então isso é muito legal, né? E é um avanço também para as mulheres. A gente, como mulher, a gente precisa entender qual é a nossa dor, né? Qual é a nossa dor? Qual é o nosso talento, como a Cláudia muito bem colocou? O que eu sei fazer bem? Né? E o que é que me move para o bem e para o mal. A gente está falando de saúde mental, principalmente no trabalho, cuidar das dores que podem gerar, de fato, adoecimentos. Ansiedade, depressão, fobia de toda ordem, questões físicas, isso é muito, muito recorrente nas mulheres, né? E uma coisa que a gente tem trabalhado muito para vocês terem uma noção, a Oxfam, que é um observatório super importante, ele levantou um dado dizendo que a economia do cuidado, né, que é todas essas tarefas que a Cláudia estava fazendo, que a gente faz dentro de casa, quer dizer, eu faço o papel de babá, mas se eu fosse pagar uma babá, quanto seria? Eu cozinho, se eu fosse pagar uma cozinheira, quanto seria? Eu faxino, mas se eu fosse pagar a faxineira, quanto seria? Então, isso chama economia do cuidado, né? Esse número, ele foi estimado e ele foi colocado como se fosse o 4º PIB mundial. Pensa, olha o tamanho disso. Então, a Oxfam mostra que é como se fosse o 4º PIB mundial. Então, a gente deve observar que não só as mulheres devem evoluir em inteligência emocional, mas também em inteligências que dêem informações cruciais para a vida delas, como questões previdenciárias, questões da aposentadoria, né, desse salário simbólico, e de fato a gente deve interagir com esses meios, aproveitando da inteligência artificial e aproveitando de todos os mecanismos. Abre o ChatGPT e joga lá, né? Eu não trabalho, mas se eu trabalhasse, por quê? Porque a gente tem um número, Lu, só para concluir, de 42% das mulheres em idade ativa fora do mercado de trabalho. Então, a gente vai precisar reparar isso. 42% das mulheres em idade ativa estão fora
no ambiente de trabalho, segundo a Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional do Trabalho. Isso é muito grave. Então, o que a gente faz para equilibrar isso, né? Através do livro, né? Das ferramentas que a Cláudia expõe, né? Então, a gente começa a alçar soluções. Muito bem. Nossa, é incrível, né? Porque, assim, 42%, né, de mulheres fora do mercado de trabalho. Então, é um assim, número muito alto e a gente precisa começar a olhar para isso, né? Por isso que é importante a gente ter redes colaborativas de mulheres, né? Que uma sobe e ajuda a outra a subir, né? Isso é extremamente importante, eu olhar para o meu meio, para a minha comunidade. E se a gente começa com pequenos núcleos, a gente vai se fortalecendo, né? e a Juliana Santos, ela tem aí uma rede de mulheres também, né, Ju? Você tem aí feito um trabalho com mães, né? E certamente essa questão vem também, não só da questão da conectividade aí com relação aos filhos, né, que você tem feito esse trabalho com as mães, mas também essa questão de como elas estão inseridas aí nesse mercado de trabalho, nesse contexto todo. As mães, elas são prioridade para melhorar o PIB do mundo, principalmente o PIB do Brasil. Infelizmente, como temos um número de homens em cargos de presidência, isso não é muito bem visto no mercado de trabalho. Uma mulher que tem 2, 3 filhos e que trabalha fora, e ela consegue gerar bons resultados no trabalho dela, fora de casa e dentro de casa. Quando ela consegue organizar isso, ter essa melhora, como a Gina falou, dessa autorregulação, eu digo sempre, autorregulação com intencionalidade e direcionamento para aquilo que ela deseja. O trabalho da mulher é extremamente significante, principalmente da mãe, para que o mercado brasileiro possa evoluir na tecnologia. Então, direcionar seus filhos no uso de telas digitais, que eu sempre fui a favor, que inicie nos anos iniciais, né, no ensino fundamental 1, de preferência nas escolas, mas de usar de uma maneira inteligente, direcionada para a programação, direcionada para o construir, direcionada para multiplicar saberes. Então, construção de diversos aplicativos, construção de diversas plataformas essenciais. A mãe tem esse papel muito importante na valorização do Brasil. Acho que precisamos de mais políticas direcionadas para esse cuidado da mulher, esse cuidado da mãe, esse olhar, de não ter mais esse olhar como de pobreza, como esse olhar de perigoso, né? Nossa, não vai dar trabalho, é complicado. Não, é extremamente importante. Então, direcionar os filhos para o bom uso das tecnologias sociais é de extrema importância e urgência, porque os novos dados já informam que o brasileiro já está acostumado a passar 9 horas diante de telas digitais, sendo que socorro. 9 horas, sim. 56%, que a USP informou, 56% desses usuários passam mais tempo no celular. E aí, vamos embora. O pior dado agora, que é mais assustador, é 61% de bebês de 0 a 3 anos, eles já têm contatos com os celulares, não só com a TV, com os celulares. E 12% desse grupo, eles já têm os seus próprios aparelhos, sejam tablet ou celulares, quer dizer, são aparelhos dos quais a criança vai se movimentando dentro de casa ou saindo de casa, portando o seu aparelho, esse dispositivo, e assim distraindo e fazendo com que as habilidades promissoras para o sucesso desse adulto, desse futuro adulto, elas possam ser diminuídas. Diminuindo o foco, a concentração, desenvolvimento da fala, diminuindo o desenvolvimento cognitivo, porque estamos agora com a primeira geração que o QI é menor do que o dos pais. Temos esse problema. Então, o meu trabalho também é direcionar, não só os professores, mas essas mães, o uso consciente de telas digitais
melhorando a qualidade do tempo dela e do trabalho delas, em particular, como também dentro de casa, direcionando seus filhos. Isso é primordial, porque 95% dos adolescentes já estão utilizando celulares. No Brasil, 95% de crianças e adolescentes, a faixa de 6 anos até 17 anos. É muito importante essa questão que ela trouxe, porque ao mesmo tempo que a gente prepara a mulher para o mercado de trabalho, a gente precisa preparar as crianças, né, dentro de casa, para que haja uma comunicação entre a família, para que um crescimento seja... A mãe cresce, mas os filhos também. Já existem projetos de lei, a USP está envolvida nisso, para levar a tecnologia para dentro das escolas de uma maneira coerente, com consciência, mas é uma jornada dupla esse dado que ela traz, né? De 9 horas, você está 8 horas no teu trabalho e mais 9 horas, então no intervalo você está... A conta não fecha, né? Imagina o sono, como é que fica com isso também, né? Então, uma das questões que a gente traz muito aí do profissional com autocuidado é o sono, é a nutrição, são os exercícios, é o teu relacionamento com a tua família, né? Então, se você passa mais tempo nas telinhas, né, do que com a sua família, mais uma vez a gente olha, essa conta não fecha, né? A gente tem uma jornada tripla aí, né? E esse desafio, esse olhar que a gente precisa ter a tecnologia não é uma inimiga, pelo contrário, né? Ela é uma aliada desde que saibamos usá-la com inteligência, né? Então, olha quantos benefícios a gente trouxe aqui para esse bate-papo hoje, né? Que a tecnologia pode trazer aí para a nossa vida diária, né? Seja nessa questão que a própria Juliana trouxe, né? Então, quer dizer, as crianças ali conectadas, mas trazendo algo construtivo, né? Uma programação, fazendo algo inteligente, né? Inclusive, já existem empresas que tem esse olhar da tecnologia da informação, da inteligência artificial, preparando o material didático para introdução nas escolas municipais e estaduais. E eu conheço esse material, ele é maravilhoso, né? Ensinar para a criança o que é um computador e como utilizá-lo de uma maneira consciente, porque a gente passou por isso, né? Na década de 80, os computadores saíram dos grandes salas de edição de dados, lá de BIs, para dentro da nossa casa. E a gente precisou se acostumar com esse novo ser integrante da família, né? E de uma maneira muito natural, porque ainda tinha muita conversa, né, nos jantares. Hoje não. Hoje você está jantando com a tua família, com a televisão ligada, o notebook, o tablet, respondendo no celular. Então a gente precisa resgatar, né, esse relacionamento que a gente tinha anteriormente, que era muito importante, porque esse apoio, essa fortaleza que a família é para a gente carrega para a vida inteira, né? Sim, são as memórias afetivas, né, ali daquele simples momento da refeição juntos, aquela quanta conversa suja aquele ali, cheiro né? gostoso do bolo da vovó que a gente tinha, né? Que a gente precisa resgatar para esse momento atual, né? Verdade. Agora, Juliana, eu queria que você contasse pra gente, você tá aí com encontro também para acontecer, né, com as mães, agora no mês de maio. A Juliana. Ju, tá aí? Oi, tô sim. Então você comentou que estava com um grupo de mães, né? Que você vai fazer um encontro agora no mês de maio. Sim, é o encontro das mães conectadas. É um encontro para justamente utilizarmos a tecnologia da melhor maneira, de maneira pessoal, profissional e nas questões maternas também, sabe? É extremamente importante a mulher hoje estar atenta ao que ela pode se beneficiar, tanto para se proteger, como a Gina falou desses dados assustadores, né? Como também melhorar a sua renda financeira, construindo a sua autonomia financeira também, que é de extrema importância, para que ela possa direcionar e tomar outras decisões, das quais ela acha mais pertinente. Melhorar a questão, ficar mais sábia. Quais são os sites, quais são os aplicativos que ela pode estar utilizando para que ela melhore o seu campo intelectual, mas também o seu campo profissional. Hoje, diversas instituições estão abrindo formações gratuitas
para o uso de inteligência artificial, principalmente no campo feminino. Para quê? Para que essas mulheres possam ser inseridas cada vez mais rápido no mercado de trabalho e continue, para que o mercado na área de tecnologia, de engenharia, de construção, de análise, não seja prioritariamente masculino, e sim feminino, porque integrar essas diversidades de saberes, de pessoas, comportamentos, é primordial para que a tecnologia possa avançar de uma maneira humanizada, que seja bom, que traga benefícios, porque infelizmente o Brasil peca muito nas questões de leis, de questões de uso, o que pode, o que não pode, que fica aberto de tantas informações e por isso inúmeros dados temos aí de problemas com crianças, adolescentes, realizando atos extremamente negativos e aumentando cada vez mais o cyberbullying. E aí piora mais ainda a vida dessa mãe, que tem que lidar com essas questões fora da escola, que está dentro de casa, mas veio da escola. E aí como é que faz essa formação desse ser humano que vai ser inserido no mercado daqui a 10, 15 anos? Ele tem que estar pronto. Então, o meu trabalho é isso, direcionar essas mães para que ela possa estar mais firme, ser mais assertiva nesse direcionamento intencional com seus filhos e com a própria vida dela também. O evento vai ser dia 24 de maio, vai ser um workshop, Mães Conectadas no horário de 3 horas da tarde às 18 horas da tarde, aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Meia. Muito bem, sucesso aí nesse evento. E para quem quiser acompanhar o seu trabalho, você tem, né, um conteúdo também aí nas mídias sociais. Deixa aí o seu endereço, né, para que as pessoas possam te acompanhar. Sim, tem o meu Instagram, é @jusantos.com. Gente, eu troquei. @jusantos.br. Lá tem várias informações, tem um link da bio onde você consegue entrar em contato, enfim, através de palestras que eu realizo tanto na área educacional em escolas e quanto para mães em relação ao uso direcionado e inteligente das tecnologias digitais. Muito bem, Juliana Santos, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Saúde. E agora a Gina, as suas considerações finais aqui, também gostaria que você deixasse aí os seus contatos, trabalho maravilhoso que você vem travando, né? Importante e muito atual aqui pra gente, né? Obrigada pelo convite, um prazer trocar com vocês e colaborar, né, para que as pessoas compreendam e se aprofundem cada vez mais nessa temática. E minha palavra última fica sobre a sororidade. Sororidade é uma palavra importante no universo feminino que quer dizer irmandade e sermos irmãs, né, que a gente baixe um pouco as defesas, que a gente se alie de fato às mulheres, que a gente perceba os nossos vieses inconscientes, trate cada um deles, para que a gente critique menos, para que a gente tenha mais amabilidade, mais empatia, né, para que de fato a gente crie esse lugar que é de alianças para com as mulheres, porque a gente já tem inimigo suficiente, né, então em vários eixos, então de fato que a gente se torne companheiras uma das outras e a rede de apoio, né, que a gente tanto enfoca com um senso, né, de equidade, de igualdade. Hoje até as empresas, Lu, fazem muito isso. Tem uma pauta de equidade emocional que trabalha com as questões de mulheres, né, pensando a questão da maternidade, da menopausa, né, dos lutos, de um abortamento quando existir, né, das adversidades que o universo da mulher passa. Então a gente trabalha muito com isso. Hoje as novas leis também vão preconizar, né, uma atenção especial para essas questões. Então minha palavra aqui fica de nos desarmarmos, né, e de baixarmos um pouco isso e de criarmos de fato um senso de colaboração, de cooperação umas com as outras. Muito obrigada. Obrigada, Gina. E para a gente te acompanhar, qual é o seu endereço lá da rede social? É o meu nome, Gina Strozzi, no LinkedIn e no Instagram. Muito obrigada, um ótimo final de semana e seja sempre bem-vinda aqui, tá? Obrigada, um prazer. E aí, Cláudia, agora vamos para as suas considerações finais, né? Foi uma honra tê-la aqui também e mais uma vez, né, parabéns por essa obra.
o novo ser humano, mais saúde mental na era digital. Então, para a gente ter acesso a esse livro, eu já tenho o meu aqui, autografado pela Cláudia, muito obrigada. Que delícia. E aí, como é que as pessoas podem chegar no seu livro também? Luciana, antes de mais nada, eu quero te agradecer por esse papo maravilhoso que a gente teve aqui. Todas essas questões que a Gina e a Juliana trouxeram são extremamente importantes, né? E quem está nos ouvindo agora, que possa dar continuidade, né? Que seja uma reflexão mesmo, né? Porque a gente precisa se dar as mãos, a gente precisa de equipe, de rede de apoio, e a gente só cresce quando a gente olha para a gente e para o outro, quando a gente dá essa oportunidade do outro mostrar quem é, a gente aprende, e existem as trocas. E é esse o diferencial que a gente tem em cima das máquinas, né? Porque nós sabemos ser seres humanos e a gente precisa resgatar isso da gente. Então, o livro ele traz exatamente isso, ele está à venda na Amazon, está à venda também na Loja Literária Books, que é a editora que fez aqui o livro, e eu espero que o livro ele possa contribuir nesse momento de equilíbrio, né, em que nós buscamos essas respostas com todas essas terapias e medicinas integrativas para o equilíbrio do corpo, mente e espírito, e esse fortalecimento para esse futuro breve que a gente tem aí. E eu me preocupo muito com isso, porque a gente tem que fazer pelo nosso planeta, pelo nosso lugar, né? E eu sou uma pessoa que condeno aquelas pessoas que falam que vieram nesta vida a turismo. A gente não veio aqui a turismo, a gente não veio a passeio. Todos nós temos uma missão e um propósito. Então, quando a gente se dá as mãos, a gente cresce juntos e faz do nosso lugar um lugar melhor, né? E isso é extremamente importante. Então, para me seguir nas redes sociais, os nossos seguidores também encontram por lá um programa novo que eu comecei a dar vozes para as carreiras, para os desafios que as pessoas têm com experiências humanas mesmo. Então, esse programa tem sido uma realização de um sonho muito grande. Desde 2018 eu tinha essa vontade, né, de entrevistar pessoas, mas sabendo delas o que elas fizeram para virar essa chave na vida delas, né? Que bacana. É desafiador a gente ser um profissional dentro da empresa e no dia seguinte passar a ser empreendedor. Você precisa, como elas trouxeram, né, o momento do luto, do desapego, de tirar as crenças limitantes que você tem. Então, ouvir essas pessoas e levar essa experiência para os outros tem sido muito gratificante. E como você aqui, quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Pelo momento em que vivemos aqui, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Para quem quiser me seguir, as minhas redes sociais é @CláudiaCardilloOficial. E esse programa, ele está no ar? Ele está no ar na Rádio Vibe Mundial e Astral TV simultaneamente. Ele vai ao ar às sextas-feiras, às 5h30 da manhã. Depois ele reverbera no YouTube e no Spotify. Eu vou acompanhar. @Carreira e Suas Vozes. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada a você também que esteve conosco até agora. Um ótimo final de semana. Os trabalhos técnicos foram de Paulo Lima e a direção geral é de José Geraldo Amoroso Jorge. Um ótimo final de semana e se cuide. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Isso aí, Beto. Tá no